Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? O Ministério da Saúde suspendeu preventivamente a vacinação contra a dengue com a vacina produzida pelo Instituto Butantan. Foram registradas suspeitas de efeitos adversos graves que ainda estão sendo investigadas. A reportagem é do Igor Cardim. O Ministério da Saúde suspendeu preventivamente a vacinação contra a dengue com o imunizante do Instituto Butantan, após o registro de 2 mortes suspeitas e 42 eventos adversos graves entre cerca de 500 mil vacinados. A aplicação foi interrompida em todo o país, enquanto Anvisa, Ministério da Saúde e Butantan investigam os casos. Apesar da medida, a pasta reforça que as pessoas já vacinadas estão protegidas contra os 4 tipos de dengue. Quem recebeu a dose nos últimos 21 dias deve monitorar possíveis sintomas e buscar uma unidade de saúde em caso de reação. Falando agora de Copa do Mundo, Neymar passou por exames nesta segunda-feira. Em nota, a CBF diz que o jogador apresenta boa evolução, mas não faz uma projeção sobre o retorno do atacante ao campo. A expectativa é que, com o passar dos dias, e se ele apresentar melhora, será liberado para fazer exercícios com bola. E o meio-campista Ederson, do Atalanta, chegou à concentração da seleção brasileira em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e foi recebido pelo técnico Carlo Ancelotti com um abraço. Ele foi chamado para substituir o Wesley, cortado após sofrer uma lesão muscular, e já participou de treino com os colegas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, determinou a retirada do conteúdo e a suspensão da divulgação da pesquisa eleitoral do Instituto Atlas Intel. A sondagem apontou em maio queda de 5 pontos nas intenções de voto do pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, logo após o vazamento de conversas dele com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Apenas a empresa não poderá mais manter os dados em seus canais oficiais. A decisão deve ser levada a referendo no plenário do STF nesta terça-feira. Com a expectativa da entrada em vigor de novas tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos, exportadores brasileiros já estão antecipando embarques. O governo ainda tenta reverter o tarifaço. A Samantha Klein nos conta. O governo está esperando uma reunião ainda nesta semana com o representante de comércio americano para discutir o tarifaço, que poderá alcançar 37,5% para alguns produtos da pauta de exportação brasileira. A ameaça de elevação das tarifas já está, por sua vez, acelerando os embarques para os Estados Unidos, incluindo setores como máquinas, sapatos e pescados. Empresários destes ramos estão buscando enviar as cargas antes do prazo de 15 de julho, estimado como final para a negociação, a fim de evitar a sobretaxa. A gente volta já com o Giro. Irã e Israel suspenderam nesta segunda-feira os ataques mútuos após um apelo do presidente americano Donald Trump. No entanto, o exército de Israel voltou a atacar o sul do Líbano. O Luiz Fernando Figliagi tem as informações. Ao menos 14 pessoas morreram em novos ataques de Israel contra o Líbano. Os bombardeios ocorreram no sul do país. Tel Aviv disse que continuará realizando operações contra o Hezbollah, apesar das advertências do Irã e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com autoridades libanesas, entre os mortos estão uma mulher e uma criança síria. Desde o cessar-fogo em abril, o exército israelense realizou quase 3.500 ataques aéreos no país vizinho. Ainda no noticiário internacional, o Matheus Leite nos atualiza sobre o resultado das eleições no Peru. Com mais de 94% das urnas apuradas, a eleição presidencial no Peru ainda não tem definição. O deputado de esquerda Roberto Sanches e a candidata de direita Keiko Fujimori disputam voto a voto e aparecem com parciais muito próximas a 50%. O cenário é de empate técnico por causa da pequena diferença. A autoridade eleitoral peruana afirma que a definição oficial pode demorar dias para sair. A Apple anunciou o iOS 27, nova versão do sistema operacional dos iPhones. Dessa vez, a empresa deu um bom destaque a novos recursos de inteligência artificial. Entre as mudanças visuais do iOS, a Apple apresentou uma nova versão do Liquid Glass, efeito translúcido inspirado em vidro, que aparece em elementos da interface. A Apple também apresentou uma nova versão da Siri. Segundo a empresa, a assistente ganhou um aplicativo próprio e foi reformulada para ficar mais fluida e intuitiva. Entre as novidades está o Inteligência Visual, em que a Siri passa a entender o que está sendo exibido na tela do iPhone.
Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E dá 5 estrelas pra gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro.